Será que enfim Portugal começou a jogar pro Cristiano? A bola rodou, chegou nos pés dele, ele fez gol, o time inteiro comemorou junto. Exatamente o que deveria acontecer sempre, afinal de contas a gente tá falando do maior ídolo do país. Só que me bateu uma dúvida, sabe? Será que isso prova que nunca existiu problema nenhum? Ou será que só prova que contra um adversário mais fraco ficou fácil demais pra esconder o que realmente tá rolando lá dentro? Porque se o time joga pro Cristiano só aparecer em jogo tranquilo e desaparecer quando o adversário aperta e a pressão sobe, isso não é uma prova de que tá tudo bem, sabe? Pode ser só a prova de que ainda existe um certo jogo de ego rolando por trás das quatro linhas. Quando a gente olha para outra grande estrela desse Mundial, Lionel Messi, você vê uma seleção e país que o abraça, venera e até vai mais além que isso algumas vezes. E isso, falando especificamente da seleção, não é só por conta de terem conquistado a Copa não, tá? Já acontecia antes e durante 2022. Já na seleção portuguesa, o Cristiano Ronaldo não vive a mesma realidade. E cada vez isso tá mais evidente. Em 2022 já havia tido muitos atritos sobre isso. E depois de ver toda essa novela que tá se criando de novo, eu fiquei me perguntando o porquê. E resolvi fazer esse vídeo levantando os fatos e dados do que tá rolando. Bora me acompanhar e tirar suas próprias conclusões? Então aproveita, meu amigo. Deixa o seu like, o hype, se inscreva no canal. Sem mais, vamos entender melhor tudo isso. Para começar, eu vou propor o seguinte. Vamos voltar 4 anos. Porque, paizão, eu tenho a sensação de que eu já vi esse filme antes, sabe? Qatar 2022, logo na apresentação da seleção, antes da Copa nem começar, rola um vídeo que viraliza rapidamente. Cristiano Ronaldo recebendo o Bruno Fernandes de forma fria no vestiário. O clipe explode nas redes. Na coletiva, o próprio Cristiano explicou que tinha sido uma brincadeira. Segundo o CR7, ele provocou o Bruno por ele ter chegado atrasado para se apresentar ao grupo. Só que no mesmo momento da entrevista, ele aproveitou para desabafar, olha isso. Ele disse que tudo o que envolve o nome dele sempre vira debate. Garantiu que o ambiente da seleção era excelente e blindado. E ainda fez um pedido direto para a imprensa, que parassem de perguntar sobre ele nas próximas entrevistas, porque ele já estava cansado disso. Repara, paizão, o próprio Cristiano, em 2022, já reconhecia que vivia debaixo de uma lupa diferente de qualquer outro jogador da seleção. Só que, cara, sendo bem sincero, isso é o que sempre acontece com grandes nomes do futebol, né? Mas ainda em 2022, já na fase de grupos, no último jogo contra a Coreia do Sul, a partida em que Portugal já tinha classificação garantida e o time foi a campo bem modificado, o Cristiano Ronaldo foi substituído aos 65 minutos. Ele saiu visivelmente puto, entrega a braçadeira pro Pepe e ele é flagrado dizendo que pressa do K para me tirar. O técnico Fernando Santos explicou depois que a reclamação era para um jogador coreano que o mandava ele se apressar. Não era para ele mesmo, mas a imagem do capitão furioso, cara, saindo de campo já com Portugal ali perdendo de 2-1, foi o que ficou marcado nesse jogo, tá? Aí vem o capítulo seguinte. Já nas oitavas de final contra a Suíça, o Fernando Santos tomou uma decisão histórica, cara, e ele deixou o Robozão no banco desde o início. Primeira vez numa Copa, depois de 20 jogos seguidos como titular em mundiais, e o resultado? Portugal, sem ele de titular, atropelou a Suíça por 6-1. Gonçalo Ramos, de 21 anos, fez um hat-trick no lugar dele. O Cristiano só entrou no segundo tempo e não precisou fazer nada demais porque o time já tinha resolvido o jogo antes mesmo dele pisar em campo. E aí começou as tretas internas e externas, porque depois dali Portugal foi eliminado contra Marrocos, com o CR7 começando no banco e entrando só no segundo tempo. Depois da eliminação, a Cátia Aveiro, irmã do Cristiano Ronaldo, foi para as redes sociais atacar os próprios torcedores portugueses que tinham aplaudido a decisão de deixar o irmão dela no banco, chamando parte deles inclusive de hipócritas e miseráveis, cara, e chegou a sugerir que ele deixasse a seleção. Ou seja, já em 2022, a família do Cristiano estava em guerra declarada com parte da própria torcida, indiretamente com as escolhas da própria seleção, né? Agora vamos avançar o relógio. Mesmo roteiro, personagens diferentes, mas o padrão idêntico. Estreia contra a República Democrática do Congo. Empate em 1-1. Quem fez o gol de Portugal? João Neves, excelente jogador de 21 anos. Mesma idade, inclusive, que o Gonçalo Ramos tinha em 2022. Olha a curiosidade. O Cristiano teve 2 chances e perdeu ambas. Depois do jogo, o João Neves foi perguntado sobre o papel do Ronaldo. Ele reconheceu tudo que o Cristiano já fez pela seleção e pelo futebol mundial, inclusive.
mas disse que naquele momento, especificamente naquele momento, o capitão era mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, igual a qualquer outro do time. Ah, meu amigo, sabe como é, né? A internet pegou mais um jogador e foi pro abate. Mais de 100 mil comentários na publicação dele. Só que, paizão, antes dessa fala explodir, teve uma peça que praticamente ninguém comentou direito. O Bruno Fernandes, lembra dele? Ele tinha curtido com o coração a publicação do João Neves no Instagram, e a torcida do Cristiano enxergou isso como o Bruno também tá do lado do cara, de quem desmerece o capitão. Resultado, o Bruno passou a ser atacado também nas redes sociais junto com o João Neves, mesmo sem ter dito uma palavra, só por ter dado um simples like, né? E foi exatamente aí que entrou a Kátia Aveiro de novo. 4 anos depois do episódio de 2022, ela curtiu um post no Instagram que comparava o Bruno ao Rafinha da nossa seleção, dizendo que ele pipoca demais pela seleção e some justamente nos momentos decisivos. Cara, eu confesso que eu também teria curtido esse post, tá? Mas já deu pra reconhecer o padrão aqui, né? Exatamente igual a 2022, a família Aveiro entrando na rinha pública contra companheiros de seleção do próprio irmão. Só que dessa vez foram as duas irmãs, tá? Enquanto a Kátia atacava o Bruno Fernandes, a Elma Aveiro, a outra irmã, saiu em defesa do Cristiano, chamando os críticos do irmão de ingratos e ignorantes, cara. Aí vem o Francisco Conceição. Até poucos dias atrás eu nem sabia quem era esse maluco direito, tá? E ele soltou mais uma polêmicazinha, digamos assim, né? Primeiro ele elogiou a qualidade de gol do Cristiano, mas foi claro que ele passa a bola para quem estiver melhor posicionado, sem a necessidade de ser sempre pro CR7. Convenhamos, cara, tinha necessidade de falar isso? Bom, mas calma aí que ainda teve um capítulo bizarro que misturou tudo. Circulou um print de uma suposta fala da namorada do João Neves chamando o Cristiano de egoísta. A esposa do CR7, a Georgina, comentou de forma irônica nesse print. Ela achava que era real, só que era tudo fake, cara, gerado por IA. Nunca foi escrito de verdade. Isso tudo mostra o tamanho da pressão dessa novela e que definitivamente não tá tudo bem. Ou tá? Isso porque o próprio Cristiano, em meio a tudo isso, postou uma foto com o grupo, incluindo o João Neves, escrevendo "Sempre unidos". Ele não atacou ninguém. Ou será que ele só tentou abafar igual fez em 2022 quando pediu pra imprensa parar de falar dele? Não dá pra ter certeza, mas o que eu tenho certeza é que essa Copa marca a última vez de grandes nomes do futebol, tá? Então se você curte o cara, você deveria ter sua camisa do último Mundial do Robozão. Eu separei alguns links que eu encontrei com um preço bom. Dá uma conferida aqui nos cards, porque vale muito a pena, tá? Voltando aqui, é muita novela, né? Mas chega de achismo e bora pro que interessa, tá? Dados e fatos, porque é fácil falar o time joga pior com ele ou o time joga melhor sem ele. Mas vamos ver o que os números reais dizem? Sem maquiagem? Ó, no ciclo atual de Copa do Mundo, contando eliminatórias, o levantamento é claro, tá? Com o Cristiano Ronaldo em campo, 29 jogos, 21 vitórias, aproveitamento de 78,1%. Portugal marcou 66 gols nesse período, 25 deles do próprio Cristiano. Uma média de pouco mais de 2 gols por jogo de Portugal, e sofreu só 23 gols, menos de 1 por partida. Sem o Cristiano em campo, foram 6 jogos, 4 vitórias, aproveitamento de 72,2%. Só que Portugal fez 29 gols nesse período, ou seja, uma média de quase 5 gols por partida. Aí você pode até falar, poxa, mas quase 5 gols por jogo sem o cara que é o maior artilheiro da história das seleções. Isso é estatisticamente assustador, né? Só que antes de sair gritando, viram, o time é melhor sem ele, eu preciso ser honesto contigo, tá? Essa média gigante vem muito inflada por um jogo só. Um 9-1 de virada sobre a Armênia, adversário fraquíssimo. Jogado já com a vaga praticamente garantida, tá? Ou seja, o aproveitamento, a métrica mais justa, porque mede o resultado, não só o fazer gol em time fraco, é maior com o Cristiano em campo. 78,1% contra 72,2%. A estatística pura não bate o martelo a favor da tese de excluir o Ronaldo que o time fica melhor. Ela é mais sutil que isso. O próprio técnico Roberto Martini, se vocês forem ver,
quando foi perguntado sobre isso, foi categórico, disse que o time é melhor com o Cristiano em campo, assim como é melhor com o Nuno Mendes e o Pedro Neto, completando que futebol é jogo de resiliência e que quando faltam peças, o grupo precisa achar fórmula para ganhar. Resumindo esse capítulo, tá? Os números não comprovam que o time sabota o Cristiano taticamente. O que eles mostram é que o time tem muita qualidade ao redor dele, o suficiente para em jogos pontuais sem ele ainda golear. Concorda comigo que isso não é prova de sabotagem? É prova de elenco forte, cara. A pergunta que sobra é por que mesmo com um elenco forte, o discurso dos jogadores soa tão diferente do discurso que a gente vê, por exemplo, na seleção da Argentina, que tem outro grande astro do mesmo tamanho. Vamos tentar entender melhor isso daqui, vamos atravessar o continente comigo, porque eu acho que é aqui que o contraste vai ficar gritante. Recentemente, o zagueiro Otamendi, falando sobre jogar ao lado do Messi nessa Copa, resumiu bem o clima. Chamou o Messi de um animal competitivo, que puxa todo mundo pra cima, e disse que o time tem o dever de apoiar e ajudar ele. Lê de novo essa ideia, paizão. Nós temos que apoiá-lo. O discurso institucional argentino é literalmente o time existe para fazer o Messi brilhar. E brilhando ele, o time todo sobe de nível. O técnico Scaloni reforça exatamente essa visão, cara. Todo mundo quer ver o Messi em campo. E ele nem aceita debater a ideia de que o camisa 10 seja um peso pro time nessa idade. E tudo isso não é discurso forçado de mídia, tá? Isso é cultura mesmo, cara. Isso já acontecia antes de 2022, antes da Copa que ele ganhou. Não é gratidão de campeão. É reverência de quem sempre tratou ele como acima de qualquer discussão técnica. Agora compara a pergunta que cada imprensa faz, porque a pergunta já entrega a resposta. Em Portugal, vocês têm a obrigação de jogar pro Ronaldo? Resposta mesmo educada, não. Na Argentina, o Messi pesa pro time? Resposta, não. Ele é a motivação. Nós temos que estar à altura dele. Mesma idade avançada de ídolo, mesma Copa do Mundo, discurso e atitudes dos bastidores e no campo completamente opostas. E aqui, paizão, a gente chega no ponto que mais importa, tá? E se Portugal jogasse pro Ronaldo igual a Argentina joga pro Messi? Faria diferença? Eu não sei se a galera de lá tem o mesmo saudosismo que a gente tem aqui no Brasil pelos nossos ídolos, tá? Mas convenhamos uma coisa, o Cristiano Ronaldo é, sem sombra de dúvidas, o maior da história do futebol português. Cara, eu nunca vi o Eusébio jogar e nem preciso ver pra cravar isso aqui, tá? Não é discussão. Números astronômicos, maior artilheiro das seleções, 6º mundial da carreira, um dos maiores esportistas do mundo. Então por que raios o discurso e atitudes do elenco não refletem isso? Ó, na minha visão, essa seleção atual, João Neves, Vitinha, Conceição, Pedro Neto, é a mais qualificada de Portugal há anos. Além de tudo, ela é formada numa era de futebol mais coletivo. Olha o PSG aí, ó. Menos dependente de jogador Deus. E talvez, sem perceber o tamanho da bomba que estavam pegando, eles foram repetindo um discurso de futebol moderno, que funciona bem, inclusive, em entrevistas, mas que colide de frente com a cultura de reverência que o próprio país e mundo tem pelo Cristiano. E tem outro ingrediente também que eu preciso falar aqui, tá? Com honestidade, porque os fatos mostram. Isso desde 2022, parte da tensão não vem só dos jogadores mais novos, vem também do entorno do próprio Cristiano. A família dele entrando em conflito público com torcedores e companheiros. Eu acho que o problema é que quando você é o maior ídolo vivo do seu país e os mais novos do seu próprio time falam de você do mesmo jeito que falam de qualquer um, isso não cai bem. Não cai bem pro torcedor, nem pro Cristiano, que vive, inclusive, tentando apagar o incêndio toda vez que isso pega fogo. Desde o Não Falem de Mim, em 2022, até o Sempre Unidos, em 2026. E a Argentina entendeu uma coisa que talvez Portugal ainda não tenha entendido. Ídolo histórico não se trata como qualquer jogador. Se trata como um cara que carregou o peso de carregar um time e um país inteiro por anos. E isso não tira o mérito de nenhum moleque novo do elenco, tá? Mas eu acho que exige um discurso e principalmente uma postura diferente
do que a molecada tá tendo hoje em dia com ele, tá? No fim das contas, talvez o complô não seja organizado e armado nos bastidores, mas a sensação de complô é real, vocês não concordam? Ela se repete a cada 4 anos e ela nasce exatamente dessa diferença de tratamento entre como Portugal fala do seu maior ídolo e como a Argentina, por exemplo, fala dela. Aí eu te pergunto, você acha que Portugal devia jogar pro Ronaldo igual a Argentina joga pro Messi? Ou o discurso atual mais coletivo é o caminho certo pro futebol moderno? Deixa a sua opinião aí nos comentários que eu quero ler todos eles, tá? Eu sou o Vitor Sick, paizão CLT, produzindo tudo isso daqui sozinho nas horas vagas, tá? Se você ficou até aqui, fortalece comigo, deixa o seu like, o hype, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.